Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação executiva. Bom, hoje a nossa análise vai direto ao ponto. Vamos detalhar os impactos operacionais e clínicos da nova Lei 15.378 de 2026. Para quem está no dia a dia, ela é mais conhecida como o Novo Estatuto dos Direitos do Paciente. E olha, o nosso foco aqui é estritamente técnico, tá? É um papo direto com alta gestão hospitalar, diretorias clínicas, lideranças de enfermagem e, claro, as equipes médicas que estão ali na linha de frente. Nosso objetivo? Traduzir o juridiquês da lei em impactos reais para a sua rotina diária e apontar os caminhos para a gente mitigar os novos riscos. Vamos lá? Ok, vamos mergulhar nisso. O que a gente está testemunhando com a sanção dessa lei definitivamente não é só mais uma atualização burocrática, não. É uma verdadeira mudança de paradigma. Sabe aquele modelo paternalista clássico? Pois é, ele acabou. Aquele cenário onde o profissional de saúde decidia sozinho o destino e as condutas para o paciente ficou no passado. A nova legislação traz para valer a era da responsabilidade compartilhada e da autonomia guiada pela informação. Para quem gerencia operações de saúde, isso literalmente muda todo o fluxo de tomada de decisão dentro dos hospitais. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Número 1. O novo marco normativo. Número 2. 3 mudanças assistenciais principais. Número 3. O paciente ativo na prática. Número 4. Impactos no risco médico legal. E, por fim, o número 5, adequação da rotina hospitalar. Então, começando pela seção 1, o novo marco normativo e a mudança de paradigma na legislação de saúde. Historicamente, os direitos dos pacientes estavam todos espalhados, né? Era um pedaço em resoluções de conselhos, outro no Código de Defesa do Consumidor, normas da ANS, decisões judiciais, uma verdadeira colcha de retalhos. O que essa nova lei faz é juntar tudo isso num único texto legal muito forte. Isso elimina aquelas áreas cinzentas e reduz drasticamente a incerteza jurídica. Quando se consolida esses direitos numa única lei federal, a exigibilidade legal por parte do paciente se torna imediata e, claro, inquestionável. Para deixar a definição extremamente clara, a gente está falando de uma lei federal que não faz qualquer distinção entre o SUS e a rede privada. Ela pega aquilo que antes a gente via só como princípios bioéticos ou boas práticas e transforma em comandos normativos explícitos. E aqui vai o detalhe mais importante para a gestão hospitalar. O efeito é imediato. Não é um plano para o ano que vem ou para o futuro. São obrigações que as equipes médicas já precisam incorporar logo no momento da admissão do paciente. Vamos avançar para a seção 2. 3 mudanças assistenciais principais. Os nossos grandes pilares clínicos. Quem está na gestão e na assistência precisa ter atenção total a esses 3 pontos aqui. Primeiro, exigências muito mais rígidas para o consentimento informado. Segundo, o acesso integral ao prontuário médico, sem precisar de justificativa. E terceiro, a obrigatoriedade de acomodar acompanhantes de forma abrangente. Olha, só esses 3 fatores, por si só, já vão exigir que a gente reescreva dezenas de procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs, dentro de qualquer instituição de saúde. Dá só uma olhada no contraste quando a gente fala de governança da informação clínica. Na rotina antiga, se o paciente pedisse o prontuário, quase sempre esbarrava numa burocracia danada. Prazos longos, precisar de justificativa formal. Agora, a nova rotina determina um acesso livre, total, gratuito e sem nenhuma justificativa. E mais, a lei garante que o paciente pode pedir cópias na hora e até solicitar retificações. Basicamente, o prontuário deixa de ser um documento do hospital e passa a ser indiscutivelmente do paciente. O hospital fica só com a guarda temporária. Esse mesmo rigor vale para o consentimento informado. Aquele formulário genérico que a pessoa assinava correndo na recepção ou 5 minutos antes da anestesia. Esquece. A lei agora exige que as informações sobre diagnósticos, riscos, benefícios e as alternativas terapêuticas sejam transmitidas de um jeito realmente compreensível. O consentimento virou um direito central do paciente, não é mais só burocracia. Inclusive, se a equipe não provar que a informação foi de fato compreendida, o consentimento pode sim ser considerado legalmente nulo. É uma mudança e tanto. Isso nos leva à seção 3, o paciente ativo na prática, visualizando a nova realidade clínica. A grande pergunta que as diretorias clínicas precisam se fazer agora é: como é que esse paciente, totalmente empoderado pelo novo estatuto, vai exercer esses direitos no dia a dia, no round da equipe multidisciplinar? O que o pessoal da enfermagem e os plantonistas vão de fato enfrentar ali, na beira do leito? Na prática diária, o cenário muda bastante. Imagina um paciente questionando a equipe sobre a higienização das mãos ou dos instrumentos. A resposta não pode mais ser defensiva. É obrigatório explicar o processo e demonstrar que está tudo nos conformes.
Ali na beira do leito, o paciente agora tem o poder legal de conferir a dosagem e a procedência do medicamento antes dele ser administrado. Isso exige uma comunicação impecável da enfermagem. E se ele pedir uma segunda opinião médica? O hospital tem que facilitar ativamente, sem burocracia ou qualquer tipo de retaliação. Essa é a nova realidade operacional, da qual a gente não tem como fugir. Mas, calma lá, é vital destacar que isso não é uma via de mão única. O marco legal traz uma lógica muito clara de corresponsabilidade. O paciente também tem deveres super rígidos. Ele precisa fornecer um histórico de saúde verdadeiro e completo, seguir as orientações, relatar se quiser abandonar o tratamento e, claro, respeitar as regras do hospital, a equipe e os outros pacientes. Para a instituição, documentar quando o paciente descumpre essas responsabilidades vai ser uma ferramenta fundamental de defesa em qualquer conflito. Então, a gente tem uma via de mão dupla. Entrando agora na seção 4, impactos no risco médico legal. Como navegar por essas novas exposições? Com esses novos parâmetros mínimos de qualidade e segurança estabelecidos, a gente vê uma ampliação brutal, literalmente, do conceito de falha assistencial. A responsabilidade civil, que antes ficava muito restrita àquele erro médico clássico, a falha técnica individual, agora abraça deficiências sistêmicas. Estamos falando de falhas na organização, falta de protocolo de segurança, falha de comunicação entre os turnos e até falha na governança da informação. Ou seja, o hospital responde não só pelo que foi feito, mas por como o processo todo foi organizado. Então, o ponto crucial é exatamente o que diz o artigo 24 dessa lei. O legislador foi muito direto. Violar os direitos do paciente previstos no Estatuto é, legalmente, uma situação contrária aos direitos humanos. Não é só retórica, tá? Juridicamente, isso quer dizer que desrespeitar uma recusa de tratamento ou barrar um acompanhante eleva a gravidade da infração para um nível muito mais sério. Isso pode envolver órgãos judiciários de instâncias superiores e expõe a instituição a riscos gigantescos de imagem e de indenizações. É muito sério. E tem mais um detalhe processual importantíssimo. Ao garantir acesso total ao prontuário e diminuir a simetria de informação entre o hospital e o paciente, a lei fortalece demais a posição do paciente num tribunal. Se a instituição não tiver uma documentação impecável, provando que cumpriu cada etapa da informação e do consentimento, os juízes têm justificativa total para inverter o ônus da prova. Em outras palavras, a responsabilidade cai inteira no colo do hospital. É o hospital que vai ter que provar que não errou e não o paciente provar que houve erro. Finalmente, chegamos à seção 5, adequação da rotina hospitalar, passos estratégicos para a gestão. A lei traz obrigações claras para o poder público, como divulgar amplamente esses direitos e fazer pesquisas a cada 2 anos sobre a qualidade do atendimento. E para os serviços privados e filantrópicos, a lição é nítida. A governança interna precisa espelhar isso. Fica obrigatório criar campanhas de conscientização interna e fazer auditorias frequentes. Pensa comigo, se o governo vai emitir relatórios anuais sobre a lei, o hospital precisa ter os próprios relatórios de compliance assistencial na manga para quando for questionado, não é mesmo? Pensando na defesa institucional, a gente precisa de um checklist estratégico para ontem. A gestão tem que começar hoje mesmo a revisar detalhadamente os protocolos clínicos. O treinamento das equipes de recepção, enfermagem e do corpo clínico virou obrigação de primeira ordem. Os fluxos de documentação precisam ser auditados para garantir que nada passa em branco. Sabe aqueles termos de consentimento genéricos? Pode descartar. Eles precisam ser substituídos por versões detalhadas para cada procedimento. E, por fim, é imprescindível ter mecanismos fortes de acolhimento de reclamações, como uma ouvidoria bem treinada para resolver o problema em casa antes que isso vire um processo judicial gigantesco. E para finalizar essa nossa análise, eu deixo uma provocação que deveria, de verdade, ser a pauta da próxima reunião de diretoria da sua unidade de saúde. No cenário atual, a instituição está documentando o verdadeiro cuidado e o respeito à autonomia do paciente ou está só registrando a conduta técnica? Porque, sob a ótica desse novo Estatuto dos Direitos do Paciente, a excelência técnica simplesmente não vai ser suficiente se não vier acompanhada da prova documental inquestionável de que o paciente foi respeitado. É hora de revisar políticas, treinar as equipes e se adaptar a essa nova era da medicina no Brasil. Um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima análise.